Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Primeiramente, damos graças a Ele, a essa força criadora. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora desse amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós somos grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Nós não somos uma nova religião, nós não somos uma igreja ou um centro espírita. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por quê? Na luz da doutrina dos Espíritos, porque é a única doutrina que não tem preconceito. Nós somos ecumênicos. O nosso trabalho é do trabalho do beija-flor. Podemos não apagar o incêndio, mas nós fazemos a nossa parte. Convidamos a você para conectar conosco. Escreva aí, nos ajuda a divulgar esta pesquisa, esse estudo. Nós procuramos unir a religião, porque nós somos uma só família. A família unida permanece unida. Separados seremos derrotados. Nós sabemos que até o dia de hoje, a igreja, a religião, a política, nunca conseguiu unir a humanidade ou trazer paz para o mundo. E eles não vão conseguir. Sabe por que eles não conseguem? Porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos. O egoísmo e o orgulho cria seu preconceito. O preconceito ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré já nos alertou: reino dividido não subsistirá. Hoje nós estamos gravando o nosso estudo, porque nós temos duas páginas na internet. Nós temos o estudo do Evangelho no Lar, nós fazemos uma vez por semana. E nós temos o estudo da obra de André Luiz, que é Vida Além da Vida. O espírito de André Luiz, ele traz para nós 13 livros didáticos, psicografados por Francisco Cândido Xavier, que é do nosso lar até a vida continua. Lembrando que 3 desses livros já têm filme. Tem o Nosso Lar 2, que é Os Mensageiros, e o último livro, que é A Vida Continua. Você pode entrar na internet e você vai encontrar. Nós estamos estudando já o 4º livro. Nós já estudamos o Nosso Lar, estudamos Os Mensageiros, Missionário da Luz. Agora estamos gravando hoje o capítulo de número 10 dos Obreiros da Vida Eterna. Vamos fazer uma recapitulação. No capítulo 9, nós estávamos lá no umbral, né? Lá, quer dizer, no umbral, a casa também está no umbral. Nós estávamos no abismo, onde a nossa irmã Genóvia tentou resgatar alguma alma que estava lá naquele lamaçal, né? Sendo escravizado por aqueles espíritos trevanos, porque André Luiz estava questionando, por que não ajudar eles? Então ela pegou, primeiramente, pediu para que o padre
Hipólito fizesse uma explanação, falasse, aconselhasse ele. Depois ela mesma pegou o megafone, porque André Luiz fala que ele pegou um aparelho que ampliava a voz dela. Hoje nós conhecemos, naquele tempo ninguém conhecia. Mas hoje nós temos megafone, que você fala e amplia a voz, né? Tipo de um alto-falante, tipo de uma caixa de som. E ela então alertou, disse, olha, amanhã vai vir o fogo purificador. Não é o fogo destruidor não, viu? Não é o fogo do inferno, não. É o fogo purificador. Ele queima todos os miasmas da mente humana. Porque a mente humana é uma criadora de energia. Agora temos dois tipos de energia, a negativa e a positiva. Os nossos irmãos trevanos só pensam em maldade, então as energias que saem deles são energia negativa, por isso o umbral é o lugar de treva. Voltando para casa, reuniram, fizeram oração e a nossa irmã Zenóbia avisou, olha, dentro de 4 horas o fogo purificador vai chegar. André Luiz fala que olha no relógio, marcava 6 horas da manhã. Aí então, o nosso irmão Hipólito chamou André Luiz, vamos até o átrio. O átrio, meu irmão, na minha terra do interior, nós chamamos de alpendre. É um puxadinho que faz na porta da frente, né? Uma areazinha onde a gente fica à tarde, né? Vendo o pôr do sol, vendo a noite chegando, ou mesmo porque não tem parede, só tem murinho, né? Ao redor. Então dá pra gente ver as estrelas, ver a lua, ver os passarinhos noturnos cantando. Então aquelazinha chama-se alpendre. Mas chama-se, o nome verdadeiro é átrio. Então, Hipólito começou a explicar, a conversar com André Luiz, porque ele sabia que André Luiz era um repórter, e era curioso, porque tudo ele perguntava, né? É assim que nós devemos fazer. Meu irmão, você não pode abaixar a cabeça e sim, senhor, não, senhor. Não, se você não crê, você tem dúvida de alguma coisa, faça pergunta. Perguntar não é humilhação, não. Perguntar é sinal de sabedoria. E aquele que responde, aquele que tem paciência de responder, é sinal de sábio. Mas aquele que se irrita com pergunta, porque este é o meu problema, sempre foi o meu problema, porque eu sou muito perguntador. Porque eu gosto de aprender. Nós não aprendemos se nós não perguntamos. Então, Hipólito fala para André Luiz, você percebe, dentro de 4 horas, essa casa vai levantar voo e vai voar. Sabe com que energia? Porque às vezes perguntam, mas com que energia? Não tem hélice, não tem turbina. O barulho do motor quase não se ouve. Como é que uma casa enorme, porque era uma espaçonave mãe, é uma cidade quase. Ele disse, é uma energia que a humanidade está começando a conhecer. Energia nuclear. Naquele tempo, porque esse livro foi escrito em 1946. Telefone, televisão, já não existia. E percebe que no nosso lar, em 34, 35, já tinha internet, tinha tem telão, né? Vê que já apareceu telão, celular com videoconferência, né? André Luiz, num certo lugar, numa cidade, no umbral, André Luiz está conversando com o diretor, de repente ele vê um barulhinho, um sinalzinho no bolso, ele enfia a mão no bolso, tira um aparelhinho do tamanho de uma caixa de fósforo. André Luiz fala, é um aparelho do tamanho de uma caixa de fósforo. Ele abriu, porque antigamente nós tínhamos um celular que se abria e ele ligava.
Aí apareceu na tela a figura do irmão que estava distante no umbral, dizendo, olha, nós estamos indo para aí. Nós temos aqui 9 almas resgatadas, prepara lugar para atender eles. Você compreende? Então já tinha o celular. Então disse André Luiz, essa força é uma energia fora do normal. Só que o homem, nem a menos descobriu ela, já estão tentando inventar arma nuclear, a arma para destruir, querendo usar ela para destruição. Essas energias, por isso, eu disse assim, André, o nosso cérebro é uma máquina muito eficiente, mas nós usamos o mínimo 10% da sabedoria que nós temos para o nosso bem. Por enquanto nós não sermos um espírito bastante evoluído, atingir a estatura da perfeição, nós não podemos usar isso aí, porque o homem é egoísta, é orgulhoso. Ele vai usar este poder para o mal. Você percebe, no mundo que nós vivemos, onde passa criança, onde família inteira morre de fome. Aqui na cidade, capital do estado de São Paulo, aqui no Brasil, nós temos mais de 30 mil moradores de rua. Pessoas que não têm teto, não têm moradia. E nós temos no nosso meio autoridade como ministro que tem salário vantajoso. Salário que um operário não ganha no ano inteiro o salário de um mês que eles ganham. Onde come a melhor comida, viaja nas melhor condução, enquanto o trabalhador anda de trem lotado, de bicicleta, a pé para trabalhar. É assim, este é o homem. Desculpa. Então disse, nossa percepção de conhecimento, o cérebro, 10% nós usamos a capacidade. Temos 5 sentidos. Por exemplo, eu tenho 4 só, né? Porque eu não tenho o dom da visão, sou deficiente. Até eu falo, meu irmão, você que está no meu Facebook, você que está no meu Instagram, não manda fotografia não. Irmão, manda fotografia para mim com dizer assim, pedindo para mim olhar, ver as fotografias dele. Irmão, eu não enxergo nem o celular. Como eu vou enxergar a fotografia? Eu sou deficiente visual, não enxergo nada. Eu posso olhar direto para o sol, que eu não enxergo ele. Eu tive problema de descolamento de retina. Não tem transplante, não tem condição. Não posso mais enxergar. Então eu só tenho 4 sentimentos, né? Que é o tato, a visão, o cheiro, né? E o ouvido. Agora a visão eu não tenho. Então, nesses 4, nós só usamos 4%. 4% mesmo. Nós usamos. Padre, sabe, André? Um animal, o gato, o cachorro, ele enxerga muito mais do que nós. Eles ouvem som que é inaudível para nós. Eles ouvem. Nós temos uma escala de 16. Nessa escala do número 16, nós ouvimos 40% por segundo de palavra. Mais do que isso, é inaudível. Nós não enxergamos, perdemos a visão fácil. Vai chegando a idade, a visão vai diminuindo. No caso meu foi acidente, né? Que pressão no olho. A pressão, você tem que medir a pressão do olho. Procurar um oftalmologista, medir a pressão. Se você tiver pressão, você tem que usar colírio. Aquele negócio, né, de firma, de fábrica de óculos, só importava, medir o grau e eu comprava outro óculos, daqui 2 anos eu tinha que trocar de óculos, trocando, até que alguém disse, olha, procura um médico, porque você pode ficar cego. Já era tarde. Então depois já fiz 5 cirurgias, não consegui restabelecer. Bem, esse
As cores, por exemplo, existem 7 cores do arco-íris. Nós só conseguimos enxergar 5 cores. Porque tem a ultravioleta, o violeta, o lilás, essas cores nós não, a ultravioleta, já não enxergamos. A partir de ultravioleta nós não enxergamos mais. São 2 cores que nós não enxergamos. Precisamos de ajuda para enxergar essa. Então, assim, nós achamos que somos a última bolachinha do pacote. O homem acha, por exemplo, a igreja acha que só existe vida no planeta Terra. O planeta Terra é o planeta mais pequeno do universo. Eu comparo o universo com um caminhão cheio de melancia. E dentro do caminhão de melancia tem um grão de ervilha. O grão de ervilha é o planeta Terra. Os outros mundos. Para você ter uma ideia. Essa é a estupidez humana. Bem, agora, a nossa irmã Genóvia chega e disse para os nossos irmãos, olha, vocês ficam aí ajuda, porque tinha bastante trabalhador de outras casas que veio para ajudar aquele momento de locomoção de lugar, né? Então vocês ficam aqui que dentro de pouco vai começar o fogo demolidor. Então, aqueles irmãos que nós conversamos com eles, muitos deles vão conseguir, vão vencer a barreira e vão ser depois ajudados. Vocês ficam aí para ajudar. Aquele que tiver condição, vocês colocam para dentro. Aí André Luiz, como sempre, né, sorriu e diz assim, mas como nós vamos fazer isso? Como eu vou saber? É porque ele repara que tem um espírito de joelho com as mãos postas, clamando, por Deus, me ajuda, me dá oportunidade, deixa eu entrar para me reconciliar. Aí a nossa irmã, a irmã Luciana, né, aquela que tem o dom de vidência audiente, aproxima o máximo, né? Porque não pode chegar, porque entre ele tem um muro de uma energia mais escura, né? E que fica faiscando, né? Correndo faísca. Aquele muro é muro magnético. O espírito que tentar entrar ali toma um choque danado, cai de costa, né? Eu tenho uma história que outra hora eu vou contar. E não vou contar porque tem 2 histórias para contar ainda hoje. Então, alguns espíritos tentavam entrar. Na hora que chegava lá, ele tomava aquele choque e caía para trás. Aí vem aquele senhor, então, aí André Luiz reconhece. Era aquele que estava desafiando nós, principalmente André Luiz. Venha buscar. Você não é um trabalhador, você não é um resgatador, você não é o salvador, não é o anjo da guarda. Vem aqui pegar eles. Então, por isso que André Luiz disse para a nossa irmã Genóvia, por que nós não vamos lá buscar ele? Usamos o nosso dom de volitação, pegamos ele e tiramos ele de lá, sem que eles possam fazer nada. A Genóvia disse, não, a obra de Deus não é assim não, nós respeitamos o livre-arbítrio. Até o espírito do mal, Deus respeita o livre-arbítrio dele. A alma tem que se esforçar, você mesma, para você entrar no reino do céu. Não é para você mudar de uma igreja e se batizar, pagar dízimo, tomar ceia, que você vai considerar salvo, não. Você tem que ter a reforma íntima. O nascer de novo, aquilo que Jesus disse para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Aquele que não nascer de novo não entra no reino do céu. Não adianta, meu. Pelo fundo você não entra. O Senhor Jesus disse, eu sou a única porta. Quem não entrar por essa porta não será salvo. Se você entrar por outra, você é ladrão e salteador. Então é uma alternativa só, você não tem. Ou você vai ficar, morrer, nascer, renascer novamente. Até um dia você aprender. Aí a nossa irmã aproxima o máximo daquele irmão e começa a dizer, como é terrível a mente desse irmão. André me disse que eu não precisava nem falar, porque ele estava cercado com uma energia mais escura do que um umbral. Era como que uma cápsula escura rodeava ele, né?
Era o contrário do outro que a gente vê luz, aquele a gente via treva nele, treva ainda mais densa do que o próprio umbral. Ele não tem uma centelha de arrependimento. A intenção dele é entrar para dominar, porque eles acham dono, eles querem poder, ele quer conquistar, não importa como. Porque essas pessoas são como esses ditadores, esses presidentes, esses comandantes que fazem guerra, que quer tomar um outro país. Isso é roubo, mano. Quando você entra num país para tomar alguma coisa dele, você está roubando. Isso é desonesto. É só na cabeça mesmo de um emissário das trevas para fazer isso. Porque o mundo, o planeta Terra, é nossa propriedade, é herança nossa. Não tem dono. Quem criou fronteira foi a igreja, foi os governantes. Mas o mundo é a nossa casa. Aí então, quando ela estava começando a contar o que estava vendo na mente do irmão, o nosso irmão Juvencio aproximou, só deu uma olhada para ela parou e se afastou. Aí começou, deu-lhe um estalo. Caiu aquele raio, faiscou, iluminou todo o umbral. E bem longe começou a perceber a chama que se levantou. Aí começou a ouvir um barulho entecedor. Um grande barulho de centenas de espíritos que corria para casa. Aí começou os gritos, o socorro, o pedido de piedade. Aí é que é a hora. De repente, entre aqueles, nós vimos algum que tinha uma auréola de luz sobre a cabeça. Alguma luz iluminava o seu rosto. Aí André Luiz entendeu, é esses aí que devem entrar. Mas como é que nós vamos fazer para ele entrar? Porque se abrisse a porta magnética, todo mundo entrava, aí eles invadiam. Então, aquilo que a nossa irmã, a mentora espiritual do Paulo de Tarso, né, que era a ex-esposa dele, dizia para ele, nós temos que ter paciência, esperar, trabalhar e amar. É o que eles fizeram, ficaram com paciência. De repente, aqueles começaram a impedir que aqueles com aquelas pequenas luzes se aproximassem. De repente, eles seguram na mão do outro. Começam a segurar, aqueles que tinham luz, começaram a segurar um na mão do outro e começaram a cantar um hino. O hino que os cristãos cantavam quando entrava na arena, no tempo do testemunho, que os cristãos entravam e enfrentavam as feras nas arenas dos romanos. Aí eles começaram a cantar aquela música, aquele hino, então eles começaram a volitar, a se levar. Meu irmão, eu tenho uma história para contar para vocês. Quando meu filho, o segundo filho homem, ele tinha mais ou menos de 8 a 9 anos. Sabe como é criança, está sempre correndo atrás de pipa. E eu estava reconstruindo a minha casa ainda. Eu estava fazendo um serviço no banheiro da minha casa e eu estava carregando entulho na lata para colocar na caçamba. E eu tinha acabado de tirar o beiral que eu fiz na lavanderia, o beiral de 2 metros de comprimento com 1 metro de largura. Era recente, estava recém ainda, não estava bem seco ainda. Dava para retirar, mas não podia sustentar peso ainda. E o meu filho, ele estava na casa do vizinho, que é mais ou menos uns 50 centímetros longe desse beiral, mais ou menos uns 50 centímetros mais alto do que a nossa casa por causa do declive do terreno. E ele lá em cima, olhando os pipas. Então quando eu peguei, enchi a lata de entulho no banheiro, coloquei nas costas, a hora que eu levantei, eu ouvi uma voz no meu ouvido.
canta um hino. Eu olhei de um lado, olhei do outro, sei que alguém tinha falado alguma coisa, eu olhei e não vi, porque a gente é assim, a gente às vezes, o amigo espiritual tem que falar 2, 3 vezes pra gente cair a ficha, né? E eu coloquei a lata e caiu. Quando eu ia saindo de dentro da casa, a voz disse, canta um hino. Aí eu já fiquei, espera. Andei mais, quando eu cheguei no meio do quintal, a voz disse, canta um hino e olha para cima. Meu irmão, eu a lembrei, meu Deus, tentei a lembrar, eu tenho vários hinos de decor. Na hora eu não lembrei de nenhum. Deu um branco, que sempre não dá esse branco na hora da necessidade do apovoamento. Me deu um branco. Então eu pensei assim, já que eu não lembro o hino, eu canto glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Enquanto eu cantava e olhei, meu filho estava lá no canto da laje, ele veio correndo. Eu veio correndo, eu fiquei prestando atenção. Da laje do vizinho, ele pulou bem na ponta do beiral. Quando ele pulou, que ele bateu no beiral, se deu estalo. Pá! Desceu tudo. Não deu tempo de camar nada. Eu só vi que o beiral caiu de uma vez. Ele ficou parado no ar. E ele veio descendo, descendo, bem devagarzinho, como uma pluma. Sabe quando uma pluma você solta, ela vai caindo de pouquinho em pouquinho. Ele foi caindo bem devagarzinho. A hora que ele tocou os pés no chão, ele correu para o meu lado, apavorado. Esqueci disso. Passou, não entendi o que aconteceu, achei que foi uma visão, né? Como se diz assim, uma alucinação. Meu irmão, 34 anos, quando meu filho fez 34 anos de idade, ele ligou para mim, hoje ele mora em outro estado, a mais de 1000 quilômetros de distância da minha casa, da minha casa. Ele ligou para mim, porque eu desejei a ele um feliz aniversário. Aí ele disse, pai, eu estou lembrando de uma coisa que eu sempre carreguei comigo, que eu nunca consegui entender. Eu sempre ouvi o Senhor falar de Deus, que Deus é presente, que Deus que é verdade, que é real. O fenômeno existe, mas eu sempre tive uma dúvida. Agora, eu gostaria que o Senhor me explicasse, porque até hoje eu não entendi. Lembra, pai, aquele dia que eu vim correndo e pulei em cima do degrau e o degrau quebrou? Então, quando eu vim correndo, quando eu pulei no degrau, que o degrau quebrou, deu aquele estalo, eu senti que 2 mãos invisíveis me segurou pelos ombros. E essa mão me segurou e eu desci bem devagarzinho, em câmera lenta, até eu tocar o pé no chão. Quando eu toquei o pé no chão, ela me soltou. Aí eu glorifiquei a Deus. Senhor, não foi alucinação, foi real. Você compreende como é? Nós somos difíceis para entender a obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, por maior que seja o seu problema, confia em Deus. Confia em Jesus. O Mestre Jesus nos garante que nunca nos deixa só, órfão ou desamparado. E que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do tempo. Confia em Deus. Aí então deu aquele estralo. Então quando aquelas almas com aquela pequena luz, mas tinha luz. Eles começaram a volitar, então seguravam no outro e começaram a volitar e foram. Quando eles atravessaram a proteção de segurança, eles caíram por terra, cansados de tanto esforço que eles fizeram para volitar. Porque o espírito ainda é pouco evoluído, porque volitar no umbral é fácil para um espírito evoluído. Mas para um espírito que está começando, ele desgasta toda a força. Tanto como um pássaro que voa no mar até a hora que chega, encontra uma ilha para descansar, ele cai, fica parado um pouco para descansar.
Eles caíram por terra que os trabalhadores vieram com a maca e começaram a carregar eles para o pronto-socorro para dar ajuda a eles. Então foi quando a nossa irmã Genóiva nos convidou para entrar. Quando deu o segundo estralo. Quando deu o segundo estralo que o raio cortou a escuridão do umbral, foi bem perto que estremeceu o chão onde é que nós estávamos. Aí a nossa irmã Zenova veio à porta e nos convidou para entrar. E quando nós entramos, ela recolheu os aparelhos da segurança do hábito magnético e fechou-se as portas da casa. Quando fechou a porta da casa transitória Fabiano de Cristo, ela nos convidou para entrar numa sala de oração. Aquela sala em que o padre Hipólito com nossa irmã Luciana foi fazer oração. E estando ali, a nossa irmã disse, olha, nós vamos levantar voo agora. Só que tem uma coisa, não basta só o eletromagnético da máquina. Precisamos também da eletromagnético mental. Precisamos concentrar em oração, ajudar para levantar o voo. Aquilo é uma espaçonave mãe. Aí então, nossa irmã pegou um livro que André Luiz descreve. Eu reconheci, porque vi esse livro muitas vezes no planeta Terra. É a Bíblia. Ela abriu no meio, porque se você abrir a Bíblia, no meio da Bíblia, 66 livros, é o livro de Salmo. E começou a ler o Salmo 104. De repente, começou a tremer. Começou a tremer, a gente percebeu que a casa começou a subir. Bem lentamente, de repente, atingiu uma velocidade bastante elevada. E ela subiu quase por 1 hora verticalmente. Aí depois parou e começou então a viajar horizontalmente. Depois de algumas horas, ela desceu novamente. Quando descemos, percebemos que o umbral já era mais claro, já não era tão intenso igual aquele. E ali então esperava bastante companheiro, já vieram para nos ajudar na nossa nova adaptação. Segundo André Luiz, este voo durou 3 horas e 35 minutos. Agora no outro lugar. Então nossa irmã Zenóbia disse, agora elevamos os pensamentos a Deus, Pai Criador, em agradecimento. Vamos agradecer por essa missão cumprida. Foi terminando a oração, o nosso irmão Hipólito nos convidou. Nosso irmão Hipólito, não, nosso irmão Gerônimo disse, André, agora está por nossa conta. Eu e você temos uma missão na crosta. Temos 5 almas para resgatá-lo, para ajudá-lo no desencarne. Você compreende? Enquanto que a irmã Luciana e o padre Hipólito vai ficar na casa. Nós vamos lá, desencarnamos o espírito, trazemos ele aqui, deixamos ele aqui para tratar deles, né? Aí nós voltamos para fazer. São 5 almas. É isso daí. E assim é o capítulo 10. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista, sou um administrador desse grupo. Esse é o capítulo 10 do Obreiro da Vida Eterna. Contamos com você no próximo capítulo. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.